Bem, boa tarde a todos, sejam bem-vindos para mais uma live. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante, que é a respeito de um assunto bastante polêmico. Eu tenho certeza que isso aí ainda vai dar um pouco de problema, mas como eu me propus a falar a verdade, somente a verdade, então é isso que eu vou fazer. Eu recebi uma publicação dizendo o seguinte: a igreja rejeita homossexuais. Não, seguinte, a igreja não rejeita homossexuais, a igreja rejeita a homossexualidade. A igreja não rejeita adúlteros, a igreja rejeita o adultério. A igreja não rejeita homicidas, a igreja rejeita o assassinato. Enfim, a igreja não rejeita pessoas, a igreja rejeita o pecado. Quando eu recebi essa publicação, eu fui buscar a posição da igreja diante da homossexualidade. Depende da denominação religiosa, porque umas podem até adotar uma postura mais inclusiva, enquanto outras podem ter uma posição conservadora. Então, perguntamos, qual a diferença entre homossexualidade e homossexuais? Aquele que é chamado homossexual, foi dado esse título a ele porque ele tem comportamentos diferentes do que é imposto pela igreja. A homossexualidade, ela indica o modo de ser do homossexual. A inadequação linguística e preconceituosa com o uso até pouco tempo de homossexualismo, visto que o sufixo ismo conota uma doença, um distúrbio, anormalidade. A igreja, até pouco tempo, ainda algumas delas, algumas evangélicas, elas tratam os homossexuais como pessoas doentes, pessoas com comportamentos mentais inadequados. Então, essa proposta de que a igreja não rejeita homossexuais, que ela rejeita a homossexualidade, é a mesma coisa. Apenas estão tentando colocar panos quentes naquilo que eles não querem aceitar. É complicado isso, porque a diferença entre indivíduos e comportamento não compete à igreja. A igreja é composta por indivíduos, e sem eles ela deixa de existir. Porém, o indivíduo, sozinho, ele pode ser uma igreja, porque o Deus está dentro de cada um de nós. O indivíduo sobrevive sem a igreja, mas a igreja, ele pode até pregar evangelho, mas a igreja não sobrevive sem o indivíduo. Existe um fator muito importante. Se o indivíduo buscar dentro de si a evolução religiosa, ele não precisa ir à igreja. Ele se torna a igreja. Ele pode pregar os ensinamentos de Jesus. Jesus, quando esteve aqui, ele não apontou, você pode ser da igreja, você não pode, porque você é prostituta, porque você é homossexual. Mas, na época, existia o homossexualismo. Na Grécia, existia o homossexualismo. O indivíduo,
Ele deve cumprir as suas responsabilidades particulares, e isso não diz respeito à igreja. A atividade particular de cada ser humano não deve fazer parte da igreja. Apesar de que, né, a igreja católica, apostólica, romana, escrita por Santo Agostinho, ele que fez as suas colocações, não permitindo que o homem, para ele, na cabeça dele, o órgão reprodutor, ele serve apenas para reproduzir outro indivíduo. Só que a medicina atual, né, ela prova a importância da pessoa se sentir livre, a importância da atividade sexual na vida do ser humano, trazido lá da Índia, né? Ativar a Kundalini através do ato sexual cura até doenças. Não estou querendo aqui dizer que eu sou a favor do sexo livre, que todo mundo tem que sair transando por aí com quem queira. Não. Mas a igreja não precisa ser tão hipócrita e dizer que ela sempre aceitou. É uma mentira muito grande. Já estou cansada de falar que o evangélico, a igreja evangélica, todas elas saíram do catolicismo. O catolicismo foi inventado em cima do judaísmo, do cristianismo e do zoroastrismo, que era uma seita politeísta. As religiões abrâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, elas veem as relações sexuais entre as pessoas do mesmo sexo como pecaminosa e proíbe. Ao longo da história, o amor e o sexo entre homossexuais, especialmente homens, eram tolerados, né? Instituído em rituais religiosos na Babilônia e em Canaã. Além de serem enaltecidos na Grécia Antiga, né, há indício de possuir pares de amantes homossexuais nos grandes exércitos que haviam na Grécia, que às vezes ofereciam sacrifícios, né, a Eros, o deus do amor. Está lá na mitologia grega. Mas os judeus, o judaísmo, ele fez questão de colocar que é contra, que rejeita tudo isso. Então, nós não podemos ser hipócritas ao ponto de vir agora alguém fazer uma publicação e dizer que a igreja aceita. A igreja não aceita. Eu trabalhei na época em que estava no auge a epidemia ou pandemia do HIV, para estar orientando as pessoas no uso do preservativo. Sempre a gente debatia na igreja que a igreja não queria, que ela era contra. A igreja nenhuma é a favor, porque ela acha que os indivíduos eles só podem praticar um ato sexual se for para procriar. Isso quer dizer o quê? Que eles são contra? Eles são contra o homossexualismo, porque todos sabemos que um homem com uma mulher com uma mulher não vai criar nada. Mas querem tolir o ser humano de sentir o prazer da maneira como bem entenda. É a escolha dele. Deus, o Criador, é muito claro, ele deu o livre-arbítrio, cada um segue aquilo que ele quer. A alma, ela não tem sexo. Quando ela encarna aqui, ela ocupa um corpo que pode ser um homem ou uma mulher, ou seja, homem e mulher são termos que foram criados, ou seja, ou ele é do masculino, sexo masculino, porque tem os órgãos masculinos, ou é feminino, porque tem os órgãos femininos. É muita hipocrisia agora vir dizer que a igreja não condena. Condena sim, a igreja condena. Os judeus sempre perseguiram homossexuais e, com a expansão do cristianismo, eles continuaram as perseguições. Muitos homossexuais foram mortos por conta disso.
Eu acho um absurdo querer esconder os crimes praticados pela igreja. Quantas histórias a gente vê por aí de padre, né, de pedófilo dentro dos conventos, existe o homossexualismo. Quando o cristianismo se oficializou no Império Romano, com a ascensão de Constantino, o homossexualismo era uma ameaça. Então, Santo Agostinho foi lá e falou que isso era um pecado, na cabeça dele era um pecado. O pecado não existe. O pecado só existe se na cabeça da pessoa ela ter o entendimento de que é um pecado. A posição da igreja quanto ao homossexualismo racionalizou-se com os escritos de Santo Agostinho, para quem os órgãos sexuais tinham a finalidade de reproduzir. É ensinado pela igreja que o homossexualismo é pecado. A igreja proíbe a homossexualidade porque ela não respeita o livre-arbítrio de ninguém. Ela impõe as suas ordens, e a pessoa usando que aquilo lá é contra Deus, que Deus não quer, que Deus que inventou, não. É legal que as pessoas sejam instruídas com relação ao sexo desde que elas nascem. A vida de homossexuais é muito difícil. Quantos homossexuais já morreram porque resolveram sair do armário, como as pessoas dizem? Ensinava antigamente que sexo é apenas para procriar. A comunidade religiosa precisa usar de honestidade, respeitar o livre-arbítrio e a escolha que cada ser usa para ter o seu prazer. A igreja não deve se meter nessas coisas. Mas ela se mete. Ela ensina incorretamente as pessoas porque ela não se preocupa com o indivíduo de dar o ensinamento correto, mas ela cobra. O que é preciso dizer para o homossexual? Que a partir do momento, que ele se declara homossexual, que eu também acho que não seja necessidade isso, declarar para todo mundo que é homossexual, que gosta de transar homem com homem, mulher com mulher, isso eu acho que não tem necessidade. Mas se para eles isso é essencial, quem sou eu para dizer que está errado? Eles levam uma vida muito difícil, preconceito. O preconceito surgiu por conta de todos esses termos que começaram a usar por aí. É preciso que entendamos isso. A igreja não rejeita adúltero, mas ela rejeita o adultério. Qual a diferença que existe? Porque o adúltero ele está tendo relacionamentos carnais com a pessoa fora de casamento. A igreja deveria, sim, ensinar para os seus adeptos que ele deve respeitar o companheiro com quem ele está, ter fidelidade. A partir do momento que o ser humano ele se propõe a ter uma família, se propõe a ser fiel a alguém, que ele cumpra esse mandamento. E que, se for um acaso, ele, de repente, ele achou que ele precisa sair daquela situação, porque ele precisa ter um relacionamento fora do casamento, que ele tenha a hombridade de chegar para o companheiro, tanto o homem como a mulher, né, e resolver a situação, sair desse casamento montado para simplesmente se transar. Eu, uma vez, assisti uma palestra na época do HIV, uma médica famosésima na Universidade de São Judas, onde eu fiz um curso por 2 anos, e ela falava, a maioria das pessoas ficam acoplados no companheiro para ter com quem transar. Isso é doentio. Freud já falava da importância do sexo na vida das pessoas.
Nós estamos caminhando para a quinta dimensão. E ainda eu percebo que tem pessoas que não conseguem falar sobre o sexo. Tem pessoas que não conseguem, né, manifestar para o outro como ela sente o prazer. Isso é doentio. Foi imposto por uma família antiga, que não evoluiu. As famílias não falam com os filhos sobre sexo. Depois, quando chega na escola, que um professor fala, é complicado, porque o pai vai lá na escola e fala: quem é você para falar sobre isso com meu filho? Eu não acho que tenha que haver livros ensinando as pessoas a transar sexualmente com outro, com homem, mulher com mulher, aquela história do rosa, rosa, rosa azul, aquela história toda babaquice da politicagem que existe ainda no mundo. O ser humano não precisa disso. Basta que quando a criança nasça, ela tenha, a família tenha a responsabilidade de estar orientando ela, explicando: você é um homossexual, saiba que você vai ter muitos problemas na sua vida. Preconceito, né, das pessoas que não veem isso com bons olhos. É isso que eu preciso ensinar para as pessoas. E se mesmo assim aquele indivíduo ele quer, o problema é dele. É o mesmo caso do fumante, do vício. Olha, meu querido, cigarro faz mal, causa isso, aquilo. Mesmo assim, você quer fumar? Se ele quiser, o corpo é dele. Não podemos fazer nada. As pessoas têm o livre-arbítrio para expressar seus sentimentos e sentir o seu prazer como um companheiro. Né? Então, o adultério, sim, é condenável. Não que seja um pecado. É uma falta de respeito para com o outro. Você estar num relacionamento que foi imposto pela sociedade, imposto pela religião, e de repente você sair transando por aí, né? Fora, não, todo mundo se torna infeliz. Porque num relacionamento, no ato sexual, existe a troca das energias. Se as pessoas tivessem o entendimento, né, aprendessem sobre como que funcionam os pontos energéticos do corpo humano, os chakras, elas iriam entender como é nefasto, de repente, você transar com 2, 3 pessoas fora de uma união que você está com o outro. Porque aquela energia começa a fazer parte das pessoas envolvidas. E isso aí é maléfico para a saúde. O ensinamento deve ser ensina disso. Prestar atenção com quem você se relaciona sexualmente, para que você não traga para a sua energia algo que vai lhe fazer mal. A igreja não rejeita homicidas, mas ela rejeita o assassinato. Quantos assassinatos a igreja cometeu até hoje? Vocês já esqueceram disso? Esqueceram do assassinato de Jesus, que a igreja promoveu, o cristianismo promoveu? Esqueceram das mortes causadas por conta do islamismo, que os jihadis que saíram do islamismo, os extremistas, esqueceram disso? Por conta da religião, ele fazendo guerra, matando milhares de crianças, por conta de religiosidade, baseado numa escritura. Quantas crianças não têm morrido nessas guerras religiosas que nós temos? Quantas pessoas não foram assassinadas pela Igreja Católica logo no começo do cristianismo, que ela queria: ou você é cristão ou você morre? Já esqueceram os crimes cometidos pelas cruzadas? Isso se encaixa aqui no assassinato. Depois, o indivíduo vai lá, assassina uma outra pessoa, vai o pastor lá no presídio, o cara aceita Jesus, se converte, ele vira até pastor.
Um cara que cometeu o assassinato, tirou a vida de uma pessoa inocente. Nós estamos com tanta responsabilidade. Não é assim que as coisas funcionam, simplesmente matou alguém, aceita Cristo e está resolvido o problema. É a lei do retorno, a lei da causa e do efeito. Enfim, a igreja não rejeita a pessoa, rejeita o pecado. Que pecado? Que pecado a igreja rejeita? Inventaram essa baboseira aí de pecado. O primeiro pecado, criança tem que ser batizado, senão ela vira uma bruxa, vira um bruxo, né? Se não for batizado, porque ele já nasceu com o pecado. Que coisa doentia isso. Achar que um ser renasce o pecado. Que é a história do batismo, que é renascer. Entra nas águas, sai um novo homem. Alguém mudou a cabeça daquele cara lá? Alguém chegou para ele e falou assim: olha, meu amigo, você, a partir de agora, você faz parte dessa congregação, dessa igreja aqui, e você vai ter que seguir os princípios assim, assim, assado, e ajudá-lo a evoluir espiritualmente, buscar o entendimento. Uma evolução mental não é somente entrar nas águas do batismo, na igreja católica, jogar água na cabeça da criança, que ela vai, que aquele espírito vai renascer. Não. Quanta incoerência nós temos que engolir por causa das grandes associações religiosas. A igreja não aceita o espiritismo, não aceita que somos espíritos, mas ela promove o batismo, achando que aquele espírito vai renascer. E o ser humano começa a passar por festivais inventados pela religião, para que ele cada vez mais fique preso àquela organização. Eu não sou homossexual, não estou defendendo a minha causa, mas eu tenho muitos amigos que são muito melhores do que muitos heterossexuais que existem por aí. São pessoas resolvidas, pessoas inteligentes, pessoas cientes daquilo que elas querem para elas e que elas não ouvem instituição nenhuma, que elas não partem para ser o boizinho de presépio dizendo amém, amém, amém para qualquer instituição religiosa que existe por aí. Por que eu sou contra a religiosos dentro do Congresso? Porque o Congresso não presta, só tem quem não presta lá. E vai juntar ainda por conta da religião, contra aborto, contra usar preservativos, contra anticoncepcional. Né? O que precisa é chegar para uma mulher e falar: olha, quando você engravida, você está gerando um corpo para receber um espírito. E se de repente você quer fazer um aborto, você vai matar esse ser. Como que você vai ficar perante a sua vida eterna? Como que você vai ficar perante, né, as leis da natureza? Você vai matar um ser que está gerando dentro de você? É isso mesmo que você quer? Ninguém faz essa pergunta. Ninguém chega, uma igreja jamais ela vai chegar para um ser e falar: olha, quando se for transar, use preservativo. Eu trabalhei numa instituição há muito tempo, muitos católicos, muito evangélicos, inclusive, ligava lá, atordoado, mandava pelo telefone, eles não identificavam, não podíamos identificá-los, mas eles estavam em pânico, porque eles se relacionaram com outras mulheres e contraíram o vírus do HIV. Então, a gente falava: poxa, mas por que você não usou preservativo? Minha igreja condena. Vocês estão
estão vendo a incoerência que a igreja anda cometendo? Não adianta proibir. O ser humano, ele é dono de si. Ele vai fazer. O que a igreja precisa se modernizar e chegar para os adeptos e falar para eles, olha, se vocês fizerem isso, vai acontecer isso, isso, aquilo. Se vocês fizerem aborto, estão matando um ser humano que poderia estar vindo para cá para evoluir, e vocês estão tirando-lhe a oportunidade. Se vocês saírem por aí simplesmente para transar com alguém e não usar o preservativo, vocês vão adquirir uma doença e vão levar para a esposa que está em casa. Aqui entra na orientação contra no assunto adultério. Olha as responsabilidades da igreja, não ensina isso. Se você matar alguém, você será condenado tanto pela lei dos homens como pela lei divina. Você vai amargar aquilo para o resto da sua vida, porque você tirou a vida, tirou o corpo de um ser que poderia evoluir na condição de encarnado. Então, como que a igreja não condena? A igreja não discute certos assuntos, porque ela também quer cuidar da política, ela quer trazer adeptos, não é? Reflitam sobre isso e vejam se eu estou falando alguma besteira contra qualquer instituição. Não, eu estou trazendo a verdade para que vocês abram o olho, que vocês estão perdendo tempo se vocês não buscarem por uma evolução mental e espiritual. Namastê.